Olá, alunos de Fundamentos de Matemática. Nós vamos dar continuidade ao estudo das demonstrações. Nós vimos que temos alguns tipos de demonstrações, então nós vamos iniciar falando da demonstração direta. Então, na demonstração direta, nós usamos os dados da hipótese, além de outros resultados pertinentes, como axiomas, definições, resultados que nós temos lá da teoria que estamos trabalhando. A partir de uma sequência lógica, usando regras de inferência e equivalências, concluímos o resultado, que é a tese. Então, essa é a demonstração direta. Partimos da hipótese, usamos uma sequência lógica, chegamos no resultado, na conclusão, na tese. Então, vamos lembrar um pouquinho de argumentos que nós acabamos de trabalhar, né? Então, se o argumento P1, P2, Pn, com conclusão que é válido, e P1, P2, Pn, Q1, Q2 até um Qt, que são as proposições que forneceram a validade do argumento, então como assim? Esses P's aqui são as premissas. Né? A partir dessas premissas, nós fomos utilizando aqui outras proposições através de regras de inferência, de equivalências, nós fomos construindo aqui outras proposições, também verdadeiras, né, para chegar na conclusão. Então, todas essas aqui são as proposições que forneceram a validade do argumento. Esse Q1, Q2, Qt são argumentos validados anteriormente. Nós utilizamos lá a regra de inferência e equivalência, então eles são válidos. Então, essa sequência é chamada de demonstração do teorema Q. Então, essa sequência que a gente utilizou aqui no meio, a gente tem as premissas, que são as hipóteses, a gente tem aqui um miolo, que a gente chama de demonstração, para chegar na tese, tá? Na conclusão, ou no teorema, que a gente chama. Vamos ver um exemplo. Sabendo que os números m e n são inteiros pares, mostre que m mais n também é um número par. Temos aqui como premissas que m e n são inteiros pares, são números pares. Essa é minha hipótese, tá? E eu quero mostrar como conclusão, ou como tese, que m mais n também é um número par. A demonstração, vocês já estão acostumados, a gente vai trabalhar exatamente como lá nos argumentos. Tá? Tenho como hipótese m é par, n é par, são dois números pares. Aqui eu vou trabalhar com tudo que a gente conhece a respeito dos números inteiros, a respeito do número ser par, né? São conceitos que nós temos anteriormente nessa teoria, que a gente supõe como conhecido aqui nesse caso, né? Se a gente está trabalhando com os números pares, a gente sabe a definição de número par. Então, eu vou usar aqui, do primeiro, se m é par, então a gente sabe que m é 2 vezes um k, onde esse k é um número inteiro. É a mesma coisa para o n. Se n é par, então n é 2 vezes um l, com esse l sendo um número inteiro. Agora vamos fazer a soma, né? A soma de m mais n. A gente vai usar a substituição aqui. M é 2k, n é 2l. K e l são inteiros. E aqui nós vamos usar a distribuição da multiplicação em relação à adição, né? Colocar o 2 em evidência. Então, uma regrinha que a gente conhece lá dos números. Então, colocando esse 2 em evidência, a gente tem que m mais n é 2 vezes k mais l. E esse k mais l é um número inteiro, né? Se k e l são inteiros, a gente sabe que k mais l também é inteiro. Com isso, a gente conclui que m mais n é par. Então, esse 2 vezes um número inteiro está me dizendo que esse m mais n é um número par. Então, partimos da hipótese, usamos conhecimentos que nós temos a respeito dos números e concluímos que m mais n é par. Então, isso foi uma demonstração direta. Partimos da hipótese, chegamos na conclusão. Ok? Bom, essa nós estamos bem acostumados, né? Demonstração direta nós fizemos muito lá em argumentos. Tá? De uma forma um pouquinho diferente, usando as regras de inferência e equivalência, mas aqui está implícito também todas essas regras, tá? Depois, na lista de exercício, nós vamos utilizar como utilizávamos lá nos argumentos. Bom, vamos ver a próxima demonstração, a demonstração condicional. A demonstração condicional, ela pode ser utilizada quando a conclusão ou a tese tem a forma condicional. Então, quando o nosso que lá, a nossa conclusão, é um condicional, ok? Como é que nós vamos fazer neste caso? Uma possibilidade de fazer, né? Porque às vezes a demonstração direta é um pouquinho difícil chegar num condicional. Então, existe
uma outra forma de fazer. Olha só, o que a gente tem é um argumento com premissas P1, P2, Pn, onde a conclusão é um condicional. A gente sabe que esse argumento tem uma condicional associada. Eu faço a conjunção das premissas, faço o condicional com a conclusão. Okay? Então, tem essa condicional associada, a gente sabe que é uma tautologia, né? Mas aí nós vamos usar uma equivalência. Veja que aqui a gente tem uma proposição condicional, uma proposição condicional, uma outra proposição. Se vocês olharem a tabela lá das regras de equivalência, tem uma regrinha que se chama da importação e exportação, que diz o seguinte: se P então, se Q então R é equivalente a se P e Q, então R. Tá? O antecedente aqui do segundo condicional passa aqui fazendo conjunção com o antecedente dessa outra condicional. P e Q, então R. Então, a condicional que a gente viu lá, a gente pode associar, existe a equivalência, né, com essa outra condicional aqui. Ó. Eu passo o antecedente lá para a conjunção aqui com o outro antecedente. Tá? É equivalente. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Aqui, ó. Esse A vai passar aqui como uma conjunção com esse primeiro. Né? Some esse condicional, vira uma conjunção aqui com esse primeiro. Bom, com essa regra, a gente tem agora que esse daqui também é uma tautologia. Né? Se aquele argumento é válido, aquele condicional anterior é uma tautologia. Como esse aqui é equivalente, esse aqui também é uma tautologia. Só que esse daqui, ó, esse condicional aqui, a gente pode associar a um outro argumento. Veja que nós temos aqui, né? E. O E é associativo, nem preciso aqui desse parênteses, né? E aí condicional B. Então, existe um outro argumento que seria esse aqui, ó. P1, P2, Pn, A, conclusão B. Se esse argumento é válido, esse aqui também é, por causa dessa equivalência, ok? Então, ao invés de demonstrarmos dessa forma, chegando nessa conclusão, a gente vai usar esse A como uma premissa, que a gente vai chamar de premissa adicional. E aí vamos tentar demonstrar que chegar na conclusão B. Olha só um exemplo. A gente quer demonstrar a validade do seguinte argumento. Temos aqui P ou se Q então R e não R como premissas. E a conclusão é se Q então P. A conclusão é um condicional. Então, ao invés de partir dessas premissas e chegar num condicional, nós vamos utilizar esse Q com uma premissa adicional para tentar concluir o P. Okay? Então, a premissa 1 continua igual, a premissa 2 continua igual, mas eu vou acrescentar mais uma premissa adicional, que é o Q. E vamos tentar demonstrar P. Bom, vou usar as regras que a gente já conhece, né? Aqui, do primeiro, eu vou usar nesse condicional aqui o condicional, desculpa. Se Q, então, R é equivalente a não Q ou R. Então, usei em o condicional. Depois, a disjunção ela é associativa, né? Tenho disjunção, disjunção, eu posso passar o parênteses aqui para a primeira disjunção. Então, eu usei no 4 a associatividade da disjunção. Depois, eu vou usar aqui ó, o não R aqui, ó, usando o silogismo disjuntivo, a gente pode concluir P ou não Q. Usei o 2 e o 5, o silogismo disjuntivo. Depois, eu vou usar aqui no 3 a dupla negação. O Q é equivalente a não Q. Agora, eu tenho a negação dessa proposição aqui, então eu vou concluir P usando silogismo disjuntivo. 7 e 6 aqui, silogismo disjuntivo, concluímos P, que era o que gostaríamos de demonstrar. Então, com isso, nós demonstramos a validade deste argumento. Um outro exemplo. Sabendo que os números m e n são inteiros pares, mostre que m mais n também é um número par. Esse exemplo foi o que nós vimos lá da demonstração direta. A gente usou aqui que m é par, n é par como hipótese e mostramos que m mais n também é um número par.
Mas por que eu coloquei ele aqui de novo? Porque na prática, a demonstração direta e a demonstração condicional, elas acabam se misturando bastante, elas acabam sendo utilizadas quase que da mesma forma. Por quê? Porque essa escrita aqui, ó, eu posso escrever de forma equivalente da seguinte maneira. Ó. Se m e n são inteiros pares, então m mais n também é um número par. Isso não é exatamente igual ao que está aqui em cima? Né? Sabendo que esses números são pares, mostre que esse é par. Se esses números são pares, mostre que esse é par. Né? Então, esse é par. Então, veja que eu transformei uma demonstração direta numa condicional. Aqui tem uma condicional, né? Se isso, então isso. Aí eu vou utilizar a demonstração condicional colocando esse aqui como hipótese adicional. E aí a demonstração fica análoga à demonstração direta. Tá? Então, na prática, acaba se misturando um pouquinho a direta e a condicional. Tanto que em muitas bibliografias vocês não vão encontrar os dois tipos de demonstração. Tá utilizado como sendo o mesmo. Tá? Bom, vamos para o próximo, a demonstração por contraposição. Então, o que é demonstração por contraposição? Ela também é utilizada quando a conclusão ou a tese é um condicional. Só que agora a gente vai usar outra equivalência. A gente vai usar a equivalência contrapositiva. Se A, então B é equivalente a se não B, então não A. Então, essa é a equivalência contrapositiva. Bom, então, se a gente tem um argumento P1, P2, Pn, onde a conclusão é se A, então B, esse argumento é válido se e somente se esse outro argumento com as mesmas premissas, mas com a conclusão aqui, ó, equivalente àquela anterior, também é válido. Então, ao invés de usar se A, então B, a gente vai usar se não B, então não A. Vamos fazer pela contraposição. Bom, estamos aqui com a contraposição, mas temos um condicional, né? Então, a gente pode usar também o condicional aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Seja n pertencente aos naturais. Mostre que se n fatorial é maior do que n mais 1, então n é maior do que 2. Estamos com um condicional, né? Eu quero concluir aqui que se n fatorial é maior do que n mais 1, então n é maior do que 2. Bom, demonstrar de forma direta não é simples, Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para a contrapositiva dessa proposição. O que seria a contrapositiva? Ó, eu tenho um condicional aqui que diz, se n fatorial é maior do que n mais 1, então n é maior do que 2. A contrapositiva, eu vou negar que n é maior do que 2. O que é negar que n é maior do que 2? Dizer que o n é menor ou igual a 2. Tá? Não simplesmente menor, é menor ou igual, né? Para negar que n é maior do que 2. Se n é menor ou igual a 2, então n fatorial é menor ou igual a n mais 1. Então, neguei aqui também, né? Fiz a contrapositiva. Agora, por que essa forma aqui vai ficar mais fácil de demonstrar do que essa outra? Porque nós estamos com n, um número natural. E aqui, ó, veja que a gente está considerando esse n menor ou igual a 2. Então, a gente só tem 3 possibilidades. Ou n igual a 0, ou n igual a 1, ou n igual a 2. Se eu mostrar para esses 3 números que funciona que n fatorial é menor ou igual a n mais 1, então nós demonstramos o teorema. Ok? Bom, fica tranquilo, né? Se a gente fizer n igual a 0, 0 fatorial é 1, 1 é igual a 0 mais 1, 0 mais 1 é menor ou igual a 0 mais 1, ou seja, 0 fatorial é menor ou igual a 0 mais 1. Então, para 0 deu certo. Para n igual a 1, 1 fatorial é igual a 1. 1 é menor ou igual a 2. 2 é igual a 1 mais 1, ou seja, 1 fatorial é menor ou igual a 1 mais 1. Ok? E para n igual a 2, 2 fatorial é igual a 2, que é menor ou igual a 3, que é igual a 2 mais 1, ou seja, 2 fatorial é menor ou igual a 2 mais 1, ok? Então, para esses 3 números funciona, então nós estamos mostrando que é verdadeira essa proposição aqui do lado direito. Então, a proposição do lado esquerdo também é verdadeira, porque são equivalentes. Então, a contrapositiva facilitou muito a demonstração, né? Porque reduzi para um número finito aqui de números naturais para demonstrar. Agora, para finalizar, nós vamos ver a demonstração por redução ao absurdo, ou simplesmente por absurdo. Então, vamos considerar um argumento com premissas P1, P2, Pn, conclusão
que. Agora, a equivalência que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. A gente sabe que uma proposição que, ela é equivalente a que ou se. O que é esse se aqui? É uma contradição, é uma proposição que é sempre falsa, tá? Uma contradição, sempre falsa. Então, essa equivalência aqui, ela é verdadeira, né? Se a gente tem que, a gente pode adicionar qualquer outra. No caso, adicionamos se aqui. Se a gente tem que ou se, como se é sempre falsa, então que é verdadeira. Então, a gente tem essa equivalência da proposição que com que ou se. Bom, mas aí eu vou usar aqui a dupla negação no que. Então, que é equivalente a não, não que. Então, ficou que ou se é equivalente a não, não que ou se. Agora aqui a gente vai usar a equivalência condicional. Ó, eu tenho a negação de uma proposição ou uma outra proposição. Isso é equivalente a essa proposição, no caso não que, condicional se, né? Equivalência condicional. Então, ao invés de falar do argumento P1, P2, Pn com conclusão que, nós podemos falar do argumento P1, P2, Pn com conclusão se não que, então se. Tá? Os dois argumentos, se um é válido, o outro é válido, por causa dessa equivalência. Ok? Bom, mas aí a gente está com esse aqui agora. Então, a gente tem aquele inicial, ele é válido se esse outro aqui é válido, mas agora a gente tem aqui um condicional. Voltando lá na demonstração condicional, eu posso utilizar um outro argumento que é considerar esse não que como uma premissa adicional, para concluir que. Então, esse é o nosso argumento aqui, P1, P2, Pn com conclusão que, ele é válido se e somente se o argumento P1, P2, Pn, não que, conclusão C, também é válido. Ou seja, eu vou considerar a negação da minha conclusão, aqui da minha tese, como uma premissa e preciso concluir uma contradição, preciso concluir uma proposição que é sempre falsa. Normalmente, o que a gente conclui é alguma coisa no formato há e não há, né, que é sempre uma contradição, é sempre uma falsidade, é uma contradição, ok? Vamos ver um exemplo. Então, demonstre a validade do argumento. Se não P, então Q, não Q ou R, não R. Como conclusão, P ou S. Nós vamos fazer nesse formato de demonstração por redução ao absurdo. Então, eu tenho três premissas, vão continuar exatamente iguais às três premissas. Só que eu vou fazer uma premissa adicional, que é negar esta conclusão. Tá? Vou negar esta conclusão. Premissa adicional, não P ou Q. Agora, eu preciso chegar em uma contradição. Olha só, os passos que nós vamos seguir são os mesmos que nós já fizemos anteriormente, né? Usando equivalências e regras de inferência. Primeiro, eu vou usar aqui no 4, ó, De Morgan. Né? Não P ou S é equivalente a não P e não S. Usei a regra de Morgan no 4. Depois eu vou fazer a simplificação. Tenho a conjunção aqui, vou simplificar, tenho não P. Depois, vou usar 1 e 6 modus ponens. Então, eu tenho aqui se não P, então que, e tenho não P, eu posso concluir que. Usei 1 e 6 modus ponens. Depois, como que eu vou concluir aqui não que? Usei 2 e 3 silogismo disjuntivo. Eu tenho não que ou R e tenho não R, então eu posso concluir não que. Agora, olha o que aconteceu no 7 e no 8. No 7 eu tenho que e no 8 eu tenho não que. Vou fazer a conjunção desses dois. Que e não que. Usei 7 e 8, conjunção. Mas isso é uma contradição, essa é uma proposição que é sempre falsa. Se que é verdadeiro, não que é falso, a conjunção fica falso. Se que é falso, a conjunção fica falsa. Então, de qualquer forma, sempre vai ficar falso, é uma contradição. Então, demonstramos a validade desse argumento por redução ao absurdo. E na prática, como faremos na prática? Vamos mostrar que se 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Vamos fazer a demonstração usando redução ao absurdo. Tá? Bom, aqui 3n mais 2 é ímpar é uma hipótese. Vou usar se isso, então isso. Então, vou usar esse aqui já como uma hipótese adicional, pensando lá
na demonstração condicional, ok? Só que agora, ao invés de concluir que n é ímpar, eu vou fazer a negação disso aqui, para chegar numa contradição. Então, olha só, suponhamos por absurdo que n é par. Negar que n é ímpar é dizer que ele é par. Bom, se ele é par, aí vamos trabalhando aqui com o que a gente conhece, né? Se n é par, n é igual a 2 vezes k, com k pertencente aos inteiros. Então, 3n mais 2 é igual a 3 vezes 2k, que é o nosso n, mais 2. Colocando aqui o 2 em evidência, é igual a 2 vezes 3k mais 1, onde 3k mais 1 é um número inteiro, já que k é um número inteiro. Então, o 3n mais 2 é igual a 2 vezes um número inteiro, ou seja, 3n mais 2 é par. Então, a gente tem que 3n mais 2 é ímpar, uma das hipóteses, uma das premissas, e chegamos que 3n mais 2 é par, ou seja, uma contradição. Então, essa foi uma demonstração por redução ao absurdo. Veja que também se confunde lá com a contrapositiva, né? A gente poderia fazer por contraposição, fazer a negação desse e chegar na negação desse, né? É muito parecido. Depende só da forma como nós estamos olhando a questão, ok? Bom, as listas de exercícios vão ficar disponíveis lá no Moodle. Qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum ou pela mensagem privada. Bons estudos e até a próxima!